Boa tarde, então, pessoal. A gente vai começar o nosso segundo encontro. Hoje, então, o desafio AB 30 dias. O objetivo hoje é passar um simulado para vocês e também conversar um pouco sobre técnicas de resolução de questões. Talvez ajude aí na resolução tanto do simulado como também no dia da prova. Deixa eu ver se só compartilhar aqui, ó. Então, eu disponibilizei no grupo ali a prova do exame 29, se eu não me engano, que foi em 2019. Então, se às vezes você já fez esse ou prefere fazer algum outro, pode baixar outro, tá? O ideal seria imprimir, até comentei no grupo sexta-feira, o ideal seria fazer impressão para fazer de forma realmente real, como é fazer no dia. Porque às vezes fazendo no computador, ou tem até a opção de fazer também quem não quiser usar a prova, na página do Que Concursos, você consegue fazer toda a prova por ali também. Mas não é igual você fazer no dia da prova. O, o nosso cérebro, ele trabalha da forma da repetição. Então, se você fazer de uma forma agora, no dia da prova vai ser diferente, o teu cérebro vai se assustar com aquela situação. Então, às vezes a pessoa acaba não fazendo simulado treinando para a prova e acaba fazendo várias provas, daí as provas viram o treino. Então, acho interessante, uma dica para vocês, de fazer realmente, pegar a prova física, preparar um ambiente como se fosse o da prova. Se conseguir fazer num quarto fechado, que ninguém interrompa, leva sua água, leva um chocolate, alguma coisa para comer durante o período, só vai ao banheiro se realmente precisar, como se fosse o dia da prova. Evite qualquer tipo de distração, alguém que venha falar contigo, enfim, né, comente com o pessoal da casa. E não tente corrigir na hora as questões também. Faça como se realmente for no dia da prova ali, você estivesse fazendo a prova realmente. Como tem uma frase que eu gosto muito que diz que o treino, né, a repetição, ela leva à excelência. Então, quanto mais vezes você fizer uma mesma atividade, melhor vai ficar isso quando você for fazer na prática no real. Então, quanto mais simulados você fizer, mais prática você vai ter para o dia da prova. Isso pode parecer que não, mas ajuda muito, ajuda bastante na questão ali da resolução das questões. Não fique triste ou frustrado se você não acertar as 40, se você acertar 20, 30, é para isso mesmo, o simulado serve para isso. Então, independente de quantos você acertar, depois a gente vai pensando no próximo sábado, a gente fazer uma correção das questões aí que mais pessoas tiverem errado, de repente tentar analisar questão por questão o que foi que cada um errou. Então é isso em relação ao simulado. Se você tiver interesse, pode fazer hoje, pode fazer amanhã. O ideal seria fazer amanhã. O domingo é geralmente o dia que ocorre a prova. Então, se quiser pegar amanhã, 1 hora, é o melhor horário. A melhor forma de você treinar é imitar de forma mais semelhante possível o dia da prova, tá? Então, qualquer dúvida em relação a isso, pode me chamar ali no grupo também, com o pessoal, sem problema algum, tá bem? Então, seguindo aqui, vou passar agora algumas dicas de como eu resolvo questões, algumas das técnicas que eu utilizo ou utilizei quando fiz concurso, quando fiz outras provas, quando fiz a prova da OAB. Acho bem interessante e bem válido para auxiliar vocês também nessa dura tarefa. Primeira coisa que acontece, a FGV ela usa quase todas as questões enunciados enormes. Então, normalmente coloca lá enunciados de 2, 3, 4 parágrafos, uma leitura grande, justamente para tentar te confundir. Então, você tem que fazer uma leitura bem aprofundada do enunciado. Não precisa ter medo em relação ao tamanho do enunciado, isso aí não quer dizer nada. O importante é você grifar as palavras-chave dentro do enunciado, que é isso que basicamente é isso que eles vão colocar na questão. Então, as duas palavras são só para tentar te distrair do que é a questão em si. Então, fazer a leitura
leitura aprofundada, destacando as palavras-chave com a caneta. E quando você vai resolvendo a questão, você sempre busca inicialmente aquelas questões que são mais absurdas, aquelas que de cara você já vê que pode ter um erro. Então tem questões que são bem nítido, na verdade, o erro ali, né? Tem uma ou duas, uma geralmente é bem absurda, a outra na dúvida, e duas questões geralmente que fica a dúvida maior. Então normalmente você vai ter que tentar eliminar duas. O ideal é já tentar eliminar duas de cara e ficar sempre com duas questões para você ter a certeza, né? Então, sempre, como eu coloquei aqui, fica sempre em dúvida entre duas. E duas questões geralmente são bem fora do que diz a lei, do que realmente é a questão certa. Caso você não saiba, você não consiga identificar nem duas erradas, ou entre aquelas duas, as duas que você, nem duas possivelmente corretas, não tente chutar de qualquer maneira, tá? Não tente fazer no minha mãe mandou eu escolher, enfim, né? Eu coloco aqui. E também não faça de imediato essa tentativa de chute. O ideal é que você deixe para o final. Não conseguiu resolver aquela, marca as questões que você ficou em dúvida, se ficou em duas, se ficou em três, assinale aquelas que você ficou em dúvida, qualquer coisa que você tenha em que você tenha alguma palavra-chave que você tenha destacado, que você possa achar que foi a certa, que você pensou no que eu deixe marcado. Ao final da prova, depois que você tentou resolver todas as questões, você vai voltar para tentar chutar. Então não tente fazer chute de maneira imediata, no momento ali que você está resolvendo a questão, porque muitas vezes, talvez na próxima questão, ou duas questões para frente, já tem os enunciados seguintes, muitas vezes, trazem a resposta dessa questão que você está em dúvida. Então, muitas vezes, você vai olhando para frente, você bate ali e consegue resolver aquela anterior. Também não recomendo, aproveitando aqui que eu lembrei, não recomendo ir respondendo o gabarito e preenchendo o gabarito ao mesmo tempo que você faz a prova. Tem muita gente que costuma fazer isso para, às vezes, não ficar sem tempo no final, né? Mas não aconselho porque justamente isso. Às vezes tem alguma questão que aparece no meio ali quando você vai lendo a prova que você consegue resolver aquela, e se você já responder no gabarito, não tem o que fazer. Qualquer rasura que você fizer ali, não tem choro, não vai resolver nada depois para você conseguir anular essa questão ou tentar, de alguma forma, recorrer. Assinalou duas, mesmo que seja pouco ali, já perdeu a questão. Tá? Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Não mudar de questão só porque tem muitas alternativas. Só porque tem muitas alternativas, né? Essa questão é que muitas vezes também o candidato pensa, eu já fiz 4 questões B ou 4 questões C, essa próxima agora aqui não pode ser B ou não pode ser C, ou, enfim, não pode ser a mesma que você já está respondendo na sequência, isso que não tem muita lógica, tá? Muitas vezes acontece mesmo de ter várias questões, a banca coloca várias questões B em sequência aí que são as corretas. Então não vá por isso aí, não funciona essa técnica, tá? Aqui esse é o terceiro ponto que eu já tinha colocado, né? Para você deixar para o final da prova aquelas questões que você está em dúvida, então não faça o chute de imediato em cada questão. Cuide muito com palavras como nunca, somente e apenas. Normalmente não é uma regra, às vezes pode acontecer de ser uma questão certa, mas na maioria das vezes essas palavras com nunca, somente, apenas, elas tendem a indicar um erro. Então, há uma grande chance a não ser que você tenha muita certeza em relação à questão que realmente é a certa, se você ficar em dúvida em duas, normalmente essa que tenha alguma dessas palavras aqui, normalmente vai ser a errada. Desconfiar de questões muito radicais também. Questões muito radicais também tendem a indicar algum erro. Questões com afirmativas corretas, seguindo de afirmação falsa. Então, às vezes, o examinador ele coloca
uma primeira parte da questão, uma primeira parte da frase, com uma afirmativa correta, que realmente é o que diz a lei, ou que diz uma súmula, ou que é um entendimento, porém, é uma vírgula ali e na sequência tem algo falso. Então tem que tomar muito cuidado, às vezes você lê a questão no início, você lembra que você leu na lei, enfim, que é aquilo que você pretende, você tem certeza que aquela afirmativa é correta, às vezes na sequência tem uma afirmativa falsa, justamente para você cair nesse erro de achar porque aquela primeira parte é a correta, você se confunde e acaba errando a questão. Vamos fazer então, eu deixei uma questão aqui só como exemplo, para a gente tentar entender um pouco como seria a resolução de uma questão. Então aqui, a sociedade empresária, Cimento Montanha. Então aqui normalmente também não interessa muito, que é só um exemplo de nome de empresa. Integra com outras 5 sociedades empresárias um consórcio. Então aqui uma palavra-chave, consórcio, é uma palavra interessante. Atua na realização de obras de construção civil. Estruturas e Fundações Pinheiro, a outra empresa, uma das sociedades consorciadas. Foi responsabilizada em ação de responsabilidade civil por danos causados aos consumidores em razão de falhas estruturais em imóveis construídos no âmbito das atividades do consórcio. Então, aqui interessante também que foi dentro do âmbito das atividades do consórcio, que apresenta rachaduras, um dos quais desabou. Considerando as normas sobre a responsabilidade de sociedade, então aqui a gente já vai entender, já puxa aqui o que o examinador quer, né? Que é algo sobre responsabilidade de sociedades, integrantes do grupo econômico perante o consumidor. Então aqui a gente já vê que a gente vai abarcar aqui o direito do consumidor. E deixou bem claro aqui, destacando que se diz em relação ao Código de Defesa do Consumidor. A questão a gente já destaca aqui a palavra apenas. Então, como eu já comentei antes, normalmente as questões com apenas, elas tendem a indicar um erro, não que seja a regra, mas há uma grande possibilidade. E outra questão aqui é também sem solidariedade, tá? Que indica o erro da questão. Aqui é uma das questões que indica a dualidade aqui na questão. Então, as sociedades integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis pelas obrigações da sociedade, estruturas e fundações Pinheiro. Então, uma afirmativa correta, porém a responsabilidade delas perante o consumidor é sempre em caráter subsidiário. Aqui é solidário, né? Então não é subsidiário. Então você pode ver que tem uma parte da questão que indica uma afirmativa correta e a sequência da questão uma afirmativa incorreta. Então às vezes você pode ler só essa primeira parte, lembrar disso com uma resposta correta, mas acaba sendo induzida a deixar passar a segunda parte da alternativa. As sociedades integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis, sem benefício de ordem entre elas, pelas obrigações da sociedade de estruturas e fundações Pinheiro perante os consumidores prejudicados, haja ou não previsão diversa no contrato respectivo. Então, a questão C aqui é a questão correta. Tá? Fala da solidariedade, fala da independência, em relação ao consumidor, então, independe de previsão contratual. Tá? E a última questão também indica a palavra apenas. Então, muito cuidado com apenas, somente. São palavras que geralmente vão indicar erro. Tá bem, pessoal? Deixa eu só finalizar o compartilhamento. Deixa eu só voltar aqui. Beleza, pessoal? Acho que seria isso em relação a hoje que eu queria passar para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, então pode me mandar no WhatsApp ali. A próxima aula, a intenção é fazer uma correção
uma correção das questões do simulado, se você tiver interesse. Então, durante a semana, me mande no WhatsApp ali as questões, pode ser no privado, se não quiser mandar no grupo, de questões que vocês queiram que sejam corrigidas de forma mais aprofundada. Se o pessoal aí tiver interesse, então a gente vai estar corrigindo essas questões no próximo